Olá, meus amados amigos, meus irmãos cristãos, os meus amigos evangélicos, católicos e os meus amigos espíritas também, né? Hoje eu quero falar sobre um assunto muito legal, né? Que eu acho importante a gente estudar, porque tá na Bíblia, né? E o meu assunto sempre é da palavra do Senhor, tá? É apenas para edificar a vida de vocês, né? E a minha também, porque com isso eu estudo, né? Eu, relembro as coisas que eu já li da palavra do Senhor, né? Então eu quero ler, antes de tudo, essa passagem da Bíblia aqui, da Bíblia Sagrada. Eu vou ler aqui para vocês, ó, porque eu vou falar sobre isso. Então eu vou ler para vocês aqui na Bíblia Sagrada, tá? No Velho Testamento, no livro de Isaías, tá, gente? Livro de Isaías, capítulo 11, tá? Versículo 2. Mas eu vou ler desde o capítulo do versículo 1 para dar não ficar muito, como diz, né? Pra gente dar uma interpretação melhor, né? Porque eu vou falar sobre isso, e na Bíblia, a Bíblia, ela fala muito sobre este assunto, né? Aqui, ó, o reino do Messias é pacífico e próspero, é o título do texto aqui, tá? Em outras Bíblias, às vezes está escrito alguma coisa diferente, mas é o mesmo sentido, né? Isaías capítulo 11, começando do versículo 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, tá? E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, tá? O Espírito do Senhor. Aqui está Espírito do Senhor, Espírito com E maiúsculo, tá? O Espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor, tá? Então, quem é essa pessoa? É Jesus, né? Então, sobre Jesus repousou esse espírito, todos esses espíritos, 7 espíritos. A gente fala assim, a gente costuma falar os 7 espíritos, as 7 virtudes de Deus sobre ele, né? Do Espírito Santo, né? Que deu isso para ele, porque Jesus, quando ele estava pregando, ele falava como ninguém, né? Todos os discursos que ele falava, as parábolas, as pessoas ficavam de boca aberta, admirada com as coisas que ele falava, com as coisas que ele fazia, né? Então aqui, ó, o reino do Messias. O Messias é o que vai vir. Então Jesus veio como Messias, é pacífico e próspero, tá? Não quer dizer que é próspero de dinheiro, claro. A prosperidade, ela advém com o tempo, né? Faz parte, né? Mas é próspero no sentido da palavra, no sentido de quando você tem Jesus, a sua vida é transformada, né? Então eu quero falar, eu não quero me demorar muito, mas eu quero falar sobre cada um deles aqui. Eu vou falar sobre o espírito de sabedoria, de inteligência, o espírito de conselho, de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Jesus Cristo tinha tudo isso, todos esses espíritos, né? Que é Deus, ou seja, nele, ele tinha nele 7, ó, pode contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque tem o espírito de ciência, são 7 espíritos aqui, são 7 espíritos, né? Espírito de sabedoria, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não, aqui tá 6. E 7 com o de ciência, tem o de ciência também, tá? Jesus também tem um espírito de ciência, tá? Porque aí tá no Novo Testamento, tá? Aqui, ó, os 7 espíritos de Deus, né? Então fala que os atributos de Deus que compõem sua ação na igreja, tá? Na igreja, em nós, tá? Na igreja de Cristo, entendeu? E também atua na minha vida, na sua vida. Então, vamos falar sobre
porque nós somos moradas de Deus. Então esse Espírito do Senhor tem que repousar sobre nós também, entendeu? Não como no Senhor Jesus, porque Jesus é Deus também, né? Então é a Trindade, é Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito Santo, né? Então aqui, ó, os 7 Espíritos de Deus é fortaleza, piedade, temor a Deus, conselho, ciência, inteligência e sabedoria, tá? Então aqui, como que foi essa manifestação? O que é o espírito de fortaleza? Vamos falar sobre o espírito de fortaleza? Bom, eu já li aqui o Isaías 11:12, e o espírito de fortaleza fala em 1 Samuel, né, capítulo 16, versículo 18. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Davi não tinha medo de nada. Davi, lembra de Davi no Velho Testamento? Ele não tinha medo de nada. Ele era forte, ele era guerreiro, né? Ele lutava naquelas guerras, né? As guerras que havia entre Israel e os inimigos de Deus, né? Então ele tinha um espírito de fortaleza, ele era forte. Então Jesus também tinha esse espírito de fortaleza, tá? Ele era valente, enfrentava tudo. Ele era sisudo em palavras. Nessas horas ele tinha que ser sisudo em palavras, mas Davi, nós sabemos que ele escreveu salmos lindos, ele era muito romântico também, entendeu? Então, nessas horas que ele tinha que se exercer o espírito de fortaleza nele, ele tinha que ser sisudo para falar, entendeu? Ele era prudente, moderado, né? Apesar disso, sensato e ajuizado, tá? E era um homem de guerra. A sua alma era de fé. Ele tinha fé. Isso que é a fortaleza. Você tem que ter a fé. Sou forte, sou valente, eu vou vencer, eu consigo, eu posso. Então ele tinha esse espírito, né? Porque ele tinha Deus com ele, ele sabia que Deus era com ele, né? Então ele sabia que com Deus, se ele estivesse andando no caminho do Senhor, Deus estivesse com ele, ele iria vencer. Então por isso que Davi tinha um espírito de fortaleza, e Jesus também. Bom, isso daí é uma virtude, né? Também. E também o espírito de piedade. Espírito de piedade é um afeto filial a Deus, ou seja, de filho, né? Amar, você é filho de Deus, então você tem aquela piedade das pessoas, aquele amor, né? Significa um amor, amar mais do que amar. Isso que é um espírito de piedade. Uma verdadeira compaixão para com os que padecem, né? Nós temos que ter compaixão para aqueles que padecem, com aqueles que padecem, acompanhada a uma terna inclinação a socorrer essas pessoas. Nós temos que ter essa piedade, tá? O espírito de piedade. A piedade faz suportar os defeitos dos imperfeitos, tá? Nós temos que ser assim, né? Todos nós, ninguém é perfeito. Nós somos imperfeitos e temos que suportar os defeitos uns dos outros, né? Jesus foi o único perfeito, né? E ele suportou os imperfeitos. Ele veio para os fracos, oprimidos, para os que estavam doentes, né? Ele veio para os que estavam precisando de ajuda. E ele veio também para aqueles que queriam receber a Deus, que amava a Deus de coração, né? O espírito de temor a Deus. Jesus tinha muito esse espírito de temor a Deus. Um exemplo disso é quando ele estava lá no Getsemane orando, e ele falou: Senhor, se é possível, afasta de mim esse cálice, porque ele teve a visão, né, de como ele iria morrer, né? E aí ele começou até a suar sangue, né? Porque ele soube ali naquela oração que ele estava fazendo no Getsemane como ele ia morrer. Então aí ele falou para Deus: se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. Isso se chama temor. Temor de Deus, não medo de Deus. Temor, obediência, obedecer. Se você ama, você obedece. Tá? Isso faz parte da
santidade, a santificação, você obedecer os preceitos da Bíblia do Senhor, né? Então Jesus, ele era santo, tá? Porque ele conseguiu obedecer a Deus 100%, né? Então ele tinha esse temor a Deus, né? O espírito de temor se chama, né? Temer a Deus é absoluta reverência. Jesus tinha absoluta reverência e admiração por Deus Todo-Poderoso, aleluias, o Criador de todas as coisas, o Senhor Yahvé, Jeová, Yahvé em hebraico, né? Jeová para nós, português, né? As coisas, né? Criador de todas as coisas. Então, como eu estava dizendo, temer não é ter medo, mas sim temer a Deus no sentido de obedecê-lo. E Jesus tinha isso, tá? Então, ele tinha temor a Deus. É isso que é ser temente a Deus e não ter medo, tá? Nós temos aqui também o espírito de conselho, né? O espírito de conselho que Jesus tinha, ora, através do dom do conselho, você pode iluminar as pessoas com o espírito de conselho. Se Deus te der um espírito de conselho, né? O próprio Deus com o seu espírito, tá? A iluminar o nosso coração, entendeu? Alguém falando para você, uma pessoa que tem um espírito de conselho. Jesus tinha esse espírito também, espírito de conselho, né? Faz a gente compreender de modo correto. A gente fala de um modo correto, né? O que tem que falar para alguém, com espírito de conselho, de forma que a pessoa entenda e aquilo entre dentro dela de verdade, entendeu? Então é isso que é o espírito de conselho. Através do dom do conselho, é o próprio Deus com seu espírito a iluminar o nosso coração, de forma a nos fazer compreender o modo correto de falar com aquela pessoa e de se comportar, e o caminho a seguir, entendeu? Então, quer dizer, esse espírito de conselho ajuda-nos na caminhada com Cristo, né? A pessoa tem uma virtude de prudência, porque antes de fazer qualquer coisa, nós devemos realmente ter esse espírito de conselho, né? Vida de oração também traz espírito de conselho, porque através da oração você começa a orar, de repente Deus te revela, mostra para você de alguma forma que você tem certeza, não, é isso que eu tenho que fazer, tá? Então, o espírito de ciência, Jesus tinha o espírito de ciência também. Em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 8, fala assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, tá? Tô lendo aqui da passagem da Bíblia, tá? Porque a um é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo, a palavra da ciência, tá? Que é um pouquinho diferente, tá? Pouca coisa. A sabedoria é um poder sobrenatural, tá? Para falar com entendimento divino, entendimento do Senhor, tá? Seja em qualquer problema ou assunto, você tem uma sabedoria que vem do Senhor, palavras de Deus. Isso daí é uma coisa maravilhosa, que nos deixa assim, né? Impactados com a presença de Deus, né? Isso é muito bom, né? Então, esse espírito de conselho, de fortaleza, o espírito de conhecimento, né? Eu estou lendo aqui a Bíblia aqui no Isaías 11, capítulo 2, né? Que fala aqui, né? E repousará sobre ele o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, de inteligência, tá? O espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor, né? Então aqui está, né, o temor do Senhor, como eu disse para vocês, o espírito de conhecimento. A gente tem que ter o conhecimento, a palavra da ciência ou conhecimento é a mesma coisa. Você tem que conhecer as coisas. Palavra da ciência, a ciência é o poder de comunicar informação que foi divinamente revelada, entendeu? De uma forma que a pessoa entenda, tá? Existem vários tipos de inteligência.
Vou falar um pouquinho sobre isso, porque na Bíblia diz que nós temos que ser racionais. O que é ser racional? É usar aqui, a mente. Né? Nós temos que ter a mente de Cristo, e ter a mente de Cristo é ser inteligente, tá? Então, a inteligência espiritual. O que é inteligência espiritual? Olha, aqui que eu acabei vendo, que a inteligência, você também aprenderá que é uma inteligência espiritual superior a todos, que é Deus, né? Todos os tipos de inteligência, que só os filhos de Deus podem desenvolvê-la. Adentremos em nosso assunto. Estou lendo aqui um texto do Ronaldo de Carvalho, tá? Que ele fala sobre isso, sobre essa inteligência espiritual, tá? Durante grande parte dos séculos 19 e 20, acreditou-se que a inteligência era algo que podia ser facilmente medida através de aqueles testes de QI. Mas com o tempo, os cientistas perceberam que psicólogos, psiquiatras, né, perceberam que na verdade existem vários tipos de inteligência, que a inteligência, às vezes uma pessoa que não tem inteligência alta no QI, no teste de QI, ela se dá muito melhor na vida do que uma pessoa que o teste de QI dela deu muito alto e ela não consegue se dar bem na vida. Tá? Então, por quê? Porque existem vários tipos de inteligência. Jesus tinha inteligência completa, tá? Então, aqui nós descobrimos aqui que existem 7 tipos de inteligência. Existem vários tipos de inteligência ou múltipla inteligência. Não, é 7. Olha, eu estava falando aqui, de acordo com a teoria de Howard Gardner, que é um psicólogo, existem ao todo 7 tipos de inteligência, né? Combinados, né? Tipo de inteligência, e todas as pessoas têm um pouco das 7 combinadas, umas mais destacadas que as outras, né? No entanto, cada pessoa tem um deles desenvolvido de modo mais forte, como estou dizendo, e vamos falar de um dos tipos, inteligência linguística. Tá? Inteligência linguística. O que é inteligência linguística? Os que possuem esse tipo de inteligência têm grande facilidade de se expressar, tanto oralmente quanto na forma escrita. Tá? Então, é isso que é inteligência linguística. Tá? É uma inteligência fortemente relacionada ao lado esquerdo do cérebro. Deste lado aqui, esquerdo do cérebro, tá? É uma das inteligências mais comuns, a inteligência linguística. Então, porque o teste de QI ele é muito assim, muito quadrado, vamos dizer assim, e a inteligência é ampla. A inteligência. Existe a inteligência lógica. O que é inteligência lógica? Pessoas com esse perfil de inteligência têm uma alta capacidade de memória e um grande talento para lidar com matemática, tá? E lógica em geral. Ela consegue lidar com essas coisas. Conheço também um senhor analfabeto que faz cálculos matemáticos mais rápidos do que alguém com uma calculadora nas mãos. Ou seja, existem pessoas que fazem cálculos mental e já rapidamente, tá? Eu, por exemplo, eu creio que a minha inteligência é mais linguística, tá? Agora, inteligência lógica, eu tenho um pouco de dificuldade com matemática, tá? É ruim isso, né? Quando a gente quer, a gente consegue desenvolver, mas eu não tenho essa facilidade. O meu filho, ele tem a inteligência lógica, ele faz o cálculo da conta na cabeça dele e escreve, entendeu? Então isso é uma inteligência lógica, entendeu? E tem a inteligência aqui, deixa eu ver aqui, ó, inteligência motora.
motora. Pessoas com este tipo de inteligência possuem um grande talento em expressão corporal. Por exemplo, dançar, né? Estou dando um exemplo, né? E tem uma noção espantosa de espaço, distância e profundidade, tá? E os esportistas olímpicos, né? Se enquadram nesse tipo de inteligência, tá? Então, existe também a inteligência espacial, tá? Pessoas com este perfil de inteligência têm uma enorme facilidade para criar, imaginar e desenhar imagens 2D, imagens 3D. Elas têm uma grande capacidade de criação, em geral, mas principalmente têm um enorme talento para a arte gráfica, tá? E pessoas com esse perfil de inteligência têm como principais características a criatividade e a sensibilidade, tá? Sendo capaz de imaginar, criar e enxergar coisas que quem não tem esse tipo de inteligência desenvolvida em geral não consegue, tá? A inteligência musical, né, é um dos tipos raros de inteligência, tá? Tem pessoas que só tocam de ouvido. Claro, ela faz um curso para aperfeiçoar, né, para algumas técnicas, mas ela tem aquele dom, né? É um dos tipos raros. Pessoas com este perfil têm uma grande facilidade para escutar músicas ou sons em geral e identificar diferentes padrões e notas musicais, tá? Eles conseguem ouvir e processar os sons além do que a maioria das pessoas consegue, tá? Sendo capazes também de criar novas músicas e harmonias inéditas, tá? Há muitos anos atrás, ele fala aqui que ele trabalhou com um missionário que fazia o violão falar com seus dedilhados, né? Ele dedilhava e tocava super bem, né? Então, as pessoas com esse perfil conseguem enxergar através dos sons, né? E não é todo mundo que tem essa inteligência, né? A inteligência intrapessoal. A inteligência intrapessoal tem a inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal. A inteligência interpessoal, ela inteligência interpessoal é um tipo de inteligência ligada à capacidade natural de liderança, tá? Pessoas com este perfil de inteligência são extremamente ativas e, em geral, causam uma grande admiração nas outras pessoas, tá? São os líderes práticos, aqueles que chamam a responsabilidade para si e não tem medo, tá? Chamam a responsabilidade para si e eles são calmos, diretos e têm uma enorme capacidade para convencer as pessoas a fazer tudo o que ele achar conveniente, tá? São capazes também de identificar as qualidades das pessoas e extrair o melhor delas, organizando equipes e coordenando o trabalho em conjunto. Os líderes natos evidenciam de forma mais forte este tipo de inteligência. Nós temos a inteligência intrapessoal. O que é a inteligência intrapessoal? É um tipo raro de inteligência, também relacionado à liderança, tá? Quem desenvolve a inteligência intrapessoal tem uma enorme facilidade em entender o que as pessoas pensam, tá? Sentem e desejam. É difícil isso, né? Porque às vezes os pastores, né? Padres, pessoas espirituais, cristãos, líderes de êxito ministerial procuram desenvolver esse tipo de inteligência, né? Ao contrário dos líderes interpessoais, são mais reservados, tá? Exercendo a liderança de um modo mais indireto, tá? Eles analisam as pessoas, né? Parece que são como psicólogos, né? Dá essa impressão, né? Através do carisma, eles conseguem, sabe, ir se envolvendo com as pessoas, né? Eles têm carisma e influenciando
as pessoas através de ideias e não de ações, tá? Eles trabalham no campo das ideias. Entre os tipos de inteligência, este é considerado o mais raro. Então, nós temos que dizer que aqui, né? Entretanto, a gente quer falar da inteligência espiritual. E a inteligência espiritual? Entretanto, quero falar de um tipo de inteligência que só os que temem a Deus podem ter, a inteligência espiritual, tá? Conhecendo a inteligência espiritual. A Bíblia fala da inteligência espiritual. Sabe qual que é? Sim, o apóstolo Paulo, ele registrou em sua epístola de 1 Coríntios, versículo 2, versículo 16. Nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo significa desenvolver a inteligência espiritual, tá? Ter a inteligência espiritual, a mente de Cristo, é pensar como Jesus pensava. Jesus pensava só na palavra, ele vivia, pensava e agia de acordo com a palavra de Deus, tá? Se o apóstolo afirmou tal fato, é porque todos nós, salvos em Cristo Jesus, podemos e temos que ter estabilidade, entendeu? Portanto, nós temos que desenvolver essa inteligência espiritual, ter a mente de Cristo. E então Jesus, ele tinha essa inteligência espiritual, claro, né? E nós temos que tentar ter também, nós temos que ter a mente de Cristo. O próprio Paulo falou, né? Pois esta é a vontade de Deus para nós, que nós tenhamos a mente de Cristo. Muito inteligente, né, Jesus? E aí a gente vai obedecer a Deus, né? Portanto, nós temos que desenvolver essa inteligência espiritual. Ter a inteligência espiritual não exige sacrifício nosso. Pelo contrário, é um prazer para nós, né? Isso faz com que nós adquiramos intimidade com Deus, com o Senhor, e essa intimidade que nos faz desenvolver a mente de Cristo, tá? Porque tudo que você vai fazer, você busca o Senhor. Vem através de 3 fatores isso: a renovação de nossa mente, através da palavra do Senhor, tá? Pensar nas coisas que são do céu, e da mediação constante na sua palavra, a Bíblia, né? Está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz: pensai nas coisas que são de cima, né? E não nas que são da terra. Não se aparte da sua boca o livro desta lei, fala em Jeremias capítulo 1, versículo 8. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, tá? No tópico seguinte, nós trataremos de formas mais acuradas estes 3 fatores. Por hoje, meus amados amigos, é só. Eu queria só falar sobre isso, né? O Espírito que repousou em Jesus, que deve repousar em nós, tá? E aqui eu usei o texto base, o texto referência, Isaías capítulo 11, eu li o versículo 1 e 2, tá? Então, meus amados irmãos em Cristo, meditem nesta palavra, procurem ter a mente de Cristo, ser inteligente igual a Jesus Cristo, ter pedir para Deus espírito de temor, espírito de conhecimento, sabedoria, de conselho, e Deus vai abençoar muito a vida de vocês, tá? Então eu desejo a todos os meus amigos cristãos, católicos, evangélicos, espíritas, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Que Deus esteja abençoando muito